Fala pessoal, seja bem-vindo à aula de Matemática Financeira. Me chamo Ricácio Nunes Soares. Irei apresentar junto com os discentes Ana Célia Fernandes, Carla Nascimento e Jennifer Daniela um tema chamado Séries Uniforme e Sistema de Amortizações para o Financiamento do Brasil. Falando um pouco sobre séries uniforme, a séries uniforme é importante ferramenta utilizada em sistema de amortização para o financiamento no Brasil. Nesse sistema, as prestações mensais são compostas por parcelas iguais e sucessivas, o que é conhecido como amortização constante. Como o próprio nome já diz, ela se mantém mensalmente. Quando compramos uma casa, quando compramos um apartamento, teremos aquelas prestações mensalmente, ou com juros ou sem juros. Certo? No decorrer do trabalho, a gente vai poder verificar mais sobre isso. Temos as séries uniformes. Usualmente conhecido como modelo Price, no qual todas as prestações, pagamento ou recebimento têm o mesmo valor, ou seja, registrado pelo fluxo de caixa pessoal ou empresarial, de forma recorrente que genericamente é representado por PMT, Periodic Payment. A forma para calcular o PMT é a partir do PV. PMT é igual ao PV vezes uma taxa de juros sobre um período. Certo? Onde o PV é o capital inicial, o FV é o valor final, PMT é o valor das prestações e o I é a taxa de juros. N é o período de capitalização. Os tipos de séries uniformes podem ser postecipadas, antecipadas e diferidas. As postecipadas, essas séries de pagamento têm como características e pagamento ou recebimento da primeira prestação no final de cada período, ou seja, não existe um valor de entrada, certo? E antecipada, essa série de pagamento tem como características o pagamento ou recebimento na primeira prestação no início de cada período, ou seja, no ato. Um exemplo é um financiamento com pagamento à vista. A gente pode financiar um carro, uma casa, um apartamento, o que for, com a primeira entrada. Já diferidas são aquelas nas quais os pagamentos são feitos após um determinado período. Exemplo, promoções do tipo compre hoje e pague daqui a 90 dias. Mais para frente podemos ver outros exemplos. Aqui tem as tabelas para poder diferenciar o que são postecipadas, antecipadas e diferidas. Olá, vou começar com as exemplificações dos tipos de série uniforme. Esse primeiro exemplo será sobre as séries uniformes postecipadas. Então, um empréstimo no valor de R$15.000 será quitado em 24 meses. Determine o valor das prestações sabendo que a taxa de juros cobrada é de 2% ao mês. Aqui temos os dados. O que a gente vai encontrar é o PMT, que é o valor das prestações, o PV, que é o capital inicial, é de 15.000, a taxa de 2% dividido por 100 vai dar 0,02 e o tempo é 24 meses. Então, a fórmula será essa. A fórmula é PMT é igual a PV de 1 mais a taxa elevada ao tempo, vezes a taxa dividido de 1 mais a taxa elevada ao tempo menos 1. Então, vamos substituir, vai ficar 1.500 vezes 1,02 elevado a 24 vezes 0,02 dividido por 1,02 elevado a 24 menos 1. Então, fazendo os cálculos, vamos chegar ao valor do PMT de 793,07. Esse aqui vai ser o valor das prestações. Agora, no exemplo 2, é série antecipada. O exemplo diz que na aquisição de um bem financiado em 48 meses, as parcelas ficaram no valor de 680 cada, sabendo que a taxa de juros cobrada foi de 1,5 ao mês. Determine o valor desse bem. Aqui temos os dados. A fórmula a ser usada é a mesma do postecipada, só que a gente aqui quer encontrar o PV, que no caso é o capital inicial. Então, aqui,
o PMT 680 igual ao PV, que o PV vai ser aqueles mesmos dados que foram no postecipado. Nos cálculos, substituindo, nós vamos encontrar PV. O capital inicial deste exemplo ficou em 23.148,94. Então, pessoal, meu nome é Jennifer Daniela e eu vou falar um pouco sobre a definição e os tipos de sistema de amortização. Os sistemas de amortização são desenvolvidos basicamente para operações de empréstimos e financiamentos de longo prazo, envolvendo desembolsos periódicos do principal e encargos financeiros. Tratam basicamente da forma pela qual o principal e os encargos financeiros são restituídos ao credor do capital. Em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor com os juros do saldo devedor, isto é, pagamento igual a amortização mais juros. E amortizar é devolver o capital que se tomou emprestado, ou seja, a amortização é uma maneira de pagar uma dívida aos poucos. Sendo assim, ela é bastante utilizada no pagamento de financiamentos e empréstimos. A cada parcela que é paga da dívida, parte do saldo devedor é amortizado. Entretanto, as parcelas não são constituídas apenas do saldo devedor, mas também dos encargos e dos juros. E agora eu vou falar sobre os tipos de sistema de amortização. Vale ressaltar o que estava no slide anterior, que em todos os sistemas de amortização, cada pagamento é a soma do valor amortizado com os juros do saldo devedor, isto é, pagamento igual a amortização mais juros. Em base, os sistemas de amortização se refere ao modo como ocorre a devolução do capital emprestado, considerando o custo do dinheiro. E essas operações envolvem múltiplos sistemas de amortização. E o primeiro sistema de amortização é o saque, mais conhecido como constante. Nesse sistema, o valor abatido mensalmente do valor da dívida é sempre o mesmo. E quanto mais a dívida é amortizada, menores ficam os juros. E no segundo sistema de amortização é a tabela Price. O valor das prestações é a mesma do começo até a quitação da dívida e os juros são calculados no momento da colocação. Sistema esse bastante utilizado em compras parceladas de veículos e eletrodomésticos. E no terceiro sistema de amortização é o misto, denominado por SAM, onde nesse sistema os pagamentos são as médias aritméticas do sistema saque e price, ou seja, funciona como uma junção entre o sistema saque e o sistema price. Agora vamos falar sobre os tipos de sistemas de amortização. Esse exemplo aqui eu vou abordar os três tipos, né? Que é o saque, tabela price e o SAM. Então, considerando que uma empresa precisa tomar um empréstimo no valor de 60 mil, com pagamento de 10 parcelas mensais e taxa de juros de 6% ao mês, para isso ela avalia as diferentes formas para amortizar o montante tomado. Então, aqui na tabela saque, o saque, os juros começam mais altos e vão diminuindo. Ele é decrescente os juros. E a amortização permanece fixa. E a prestação também é decrescente. Sempre começa num valor maior e vai diminuindo. Como eu falei, a amortização se permanece fixo, que no caso é constante. Já na tabela Price, os juros começam mais altos, também é decrescente. A amortização que começa menor para maior e o valor da prestação é constante. A tabela SAM é um sistema de amortização misto. Então, é o quê? É necessário somar a parcela da saque e a parcela do sistema Price e dividir por 2. Então, ele possui um sistema intermediário desses dois sistemas. Porque a parcela do SAM ela não é fixa, como a da Price, mas sofre assim uma variação menor do que a saque, ao longo do prazo de pagamento. Então, se formos avaliar aqui, essa empresa deveria optar pela amortização mais em conta, que no caso aqui seria a tabela saque, que é a que tem o melhor valor de juro, somado mais a amortização, ficaria no valor de 79.800. Já as demais, a tabela Price é o que tem os juros mais altos. E a SAM tem um juros intermediário. Então, a empresa seria melhor optar pelo sistema saque.
No quarto sistema de amortização é o sistema americano. Nesse sistema, a amortização não é mensal e o pagamento ocorre somente em cima do juro das parcelas. Dessa maneira, quando o empréstimo é finalizado, o devedor paga o valor total. No quinto sistema de amortização é o sistema de pagamento único, onde o devedor faz o pagamento de uma única vez no final do contrato. E por último, no sexto sistema de amortização é o sistema de pagamentos variáveis, onde são vários pagamentos diferenciados e o pagamento é realizado de acordo com as condições do devedor ou conforme o acordo prévio. Falando sobre mais um tipo de sistema de amortização, agora eu vou falar sobre o sistema de amortização americano, né? Aqui no exemplo, diz que um financiamento de um apartamento de 500 mil que será pago ao final de 5 meses a taxa de juros mensal de 3 meses. Então, o PV 50 mil, taxa de juros 3% no tempo de 5 meses. Aqui na tabela a gente vê, né, que foi o inicial é 500 mil. No sistema americano, as parcelas você vai pagando os juros, para no final, na última, você paga o montante mais o juro. Então, aqui o que a gente está vendo? Que no mês 1, 2, 3, 4 e 5 foram pagos os juros de 15 mil reais e no final do quinto mês foi pago os 500 mil, que é o total do financiamento, mais a parcela do juro do quinto mês. Então, foram pagos 15 mil em cada prestação e no final 515. Então, que totalizou o valor de 575 mil. O sistema americano, ele trabalha dessa forma. Agora vamos dar início ao sistema de pagamento único e variável. Primeiro, financiamento de um apartamento de 500 mil que será pago ao final de 5 meses a taxa de juros mensal 3%. Então, PV vai ser 500 mil, taxa 3% e N período 5 meses. Então, vai ser parcela igual a amortização mais juros. Esse sistema ele é mais simples e muito utilizado para os financiamentos industriais ou de capital de giro. A pessoa que contrata esse tipo de serviço, ele paga os juros e amortiza o principal no final do empréstimo. Agora, o sistema de pagamento variável. Financiamento de um apartamento de 500 mil que será pago ao final de 5 meses a taxa de juros mensal de 3%. O devedor paga periodicamente os valores variáveis de acordo com a sua condição e de acordo com a combinação realizada inicialmente, sendo que os juros do saldo devedor são pagos sempre ao final de cada período. E o uso comum desse sistema de pagamento é o uso de cartão de crédito. Fim e obrigado pela atenção.